nós vamos falar sobre Jean-Jacques Rousseau e Karl Marx. E aí nós vamos, então, estar encerrando, né, essa série de lições que procurando orientar a igreja a respeito do voto, né? Então, esse que não é barbudo, né, vamos dizer assim, que eu acho que você não consegue ver daí os nomes talvez, é Jean-Jacques Rousseau, nascido em 28 de julho de 1712 em Genebra, falecido em 2 de julho de 1778 em Maulville, França. E esse aí com bastante barba é Karl Marx. Nasceu em 5 de maio de 1818 em Trèveles, Alemanha, e faleceu em 14 de março de 1883 em Londres, Reino Unido. E eles têm muito a ver com o nosso tempo, não só com a questão política, né, mas também com filosofias que têm moldado a mente e o coração procurado moldar, aliás, a mente e o coração de crianças e de jovens. Assim como nós vimos semana passada, né, sobre Margaret Sanger. Vamos abrir as escrituras no Salmo 53. Ou você pode ler aí no Data Show, né, mas às vezes a letra é pequena para você. Salmo 53, do versículo 1 até o verso de número 3, Salmo 53, do verso 1 até o verso 3, diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade. Já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que entenda. Se há alguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então o salmista aqui, o Salmo de Davi, né? Falei apóstolo porque o apóstolo Paulo faz uso desse texto também em Romanos. O insensato, né? O caminho para a insensatez é negar a existência de Deus. E todos esses filósofos, como eu disse desde a semana passada, eles são darwinistas, eles são naturalistas. Então, eles não creem em Deus. Eles dizem, né, não há Deus. E quando, meus irmãos, quando o homem tira Deus, o que acontece? Acontece o que diz aqui o versículo de número 1, né? Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Por quê? Porque quando nós tiramos Deus do nosso caminho, vamos dizer assim, da nossa vida, aí o ser humano se vê livre para fazer aquilo que ele quer. E nós sabemos que Deus colocou a sua lei em nossos corações. A lei de Deus é um freio para o ser humano. E Deus é aquele que nos diz o não, né? E a Bíblia nos diz o não. Se você olhar para os 10 mandamentos, Deus vai dizer ali, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. Né? Então, o não sempre é dito. E a igreja, como instrumento de Deus, também sempre está dizendo não. Não é verdade? A igreja diz o sim, mas a igreja também diz o não. Mas se você tira Deus, se você tira a igreja, aí você tem somente o sim para os seus desejos, para as suas paixões. E a Bíblia nos ensina a lutarmos contra os nossos desejos, a lutarmos contra as nossas paixões pecaminosas, né? Então, por que esses obreiros da iniquidade? Por que eles dizem não a Deus? Por que eles negam a existência de Deus? Porque eles querem, de fato, um mundo sem Deus. Eles querem fazer aquilo que eles querem, a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. E Deus acaba sendo, né, um freio. A palavra de Deus, a lei de Deus, acaba sendo um freio. Deu para entender, meus irmãos? Então vamos lá, né? Onde está o diabo? Nós trouxemos essa questão semana passada, né? Onde está o diabo? O diabo, né, tem um desenho ali, ele está agindo nas mentes, né?
porque o diabo ele sabe que se ele conseguir moldar a mente do ser humano, ele vai fazer com que o ser humano faça aquilo que ele quer. Então o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2 diz assim, Efésios capítulo 2 versículo 2, você tem aí no Data Show: vocês andaram noutro tempo segundo o curso deste mundo. Então este mundo tem um curso, este mundo caminha para um curso, né? E o curso deste mundo, o curso pecaminoso deste mundo está sendo conduzido por quem? Pelo diabo. Então, o apóstolo Paulo diz ali, né? Vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E na sequência lá em Efésios, Paulo vai continuar dizendo, né? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Então, quando a Bíblia fala de mundo aí, curso do mundo, entenda que mundo significa na Bíblia, no Novo Testamento, não a criação, mas mundo aí, nesse contexto, significa sistema de valores. Então, é um sistema de valores pecaminoso. Então, outrora, nós andávamos segundo esse sistema de valores pecaminoso desse mundo, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu acho que nós temos que notar a força das palavras, né? O apóstolo Paulo diz aí que o diabo ele está fazendo o quê? Ele está atuando, né? Ele está agindo, e ele está agindo nesse mundo, ele está agindo naqueles que são filhos da desobediência. A ideia, meus irmãos, é que em Cristo, a ideia de Paulo, aí, a palavra de Paulo é que em Cristo nós somos libertos deste sistema caído e também libertos do poder do príncipe da potestade do ar. Não é ele mais que atua em nós. Quem atua em nós agora é o Espírito Santo de Deus. Se você olhar para Gálatas, lá Paulo vai falar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Quem produz as obras do Espírito? Em quem o Espírito Santo está atuando. Mas naquele que o Espírito Santo não atua, quem atua? O príncipe da potestade do ar. Então o ser humano, embora ele se ache livre, ele não é livre. Tem alguém sempre conduzindo as mentes. Ou a nossa mente, ou nós temos a mente deste mundo, ou nós temos a mente de Cristo. Simples assim. Nosso objetivo com essa lição é estudar uma das principais fontes de pensamento acristão, né, o anticristão, e comparar com as escrituras sagradas. Jean-Jacques Rousseau inspirou muito derramamento de sangue por suas ideologias. Ele inspirou Karl Marx e o seu principal discípulo, né, Lenin, também Mussolini, Hitler. Se nós queremos entender não só o passado, mas também o presente, né, se queremos entender o mundo moderno, temos que entender as ideias de Rousseau. Seus pensamentos são a chave para entendermos os nossos dias. Então, Rousseau, para ele, qual o pensamento dele, né? Para ele, o ser humano viveria toda a sua essência quando não estivesse mais preso em nenhum tipo de relação social. Então, esse era o pensamento dele. Pensa sempre nessa questão de essência, né? Então, nós falamos semana passada sobre Margaret Sanger, né? Para ela, a essência do ser humano é não ter nenhuma restrição sexual, né? O ser humano poder ser sexualmente aquilo que ele quiser e fazer o que ele quiser. E o pensamento dela tem moldado a nossa geração. Então, para ela, a essência da humanidade era aquilo. E, como nós vimos, né, nos Estados Unidos, a discussão entre direita e esquerda passou de uma discussão econômica para ser uma discussão da área sexual. E no Brasil também isso tem acontecido. Agora, para o Rousseau, a essência do ser humano, né? O ser humano viveria toda a sua essência quando ele não estivesse mais preso em nenhum tipo de relação social. Ou seja, para viver a vida em sua essência,
o ser humano deveria livrar-se de todas as imposições sociais. O que são essas imposições, né? O que seriam essas imposições sociais? Moralidades, leis, costumes, tradição, ou seja, a própria civilização. Ou seja, a raiz do mal são as convenções sociais. Deu para compreender, meus irmãos? Então, qual o pensamento dele? Olha, segundo Rousseau, a pessoa, né, para ser livre, ela tem que se livrar de toda moralidade. Sabe leis morais? O que são leis morais, né? Sexo só dentro do casamento, só entre homem e mulher. São leis morais. Então Rousseau diz, livre-se dessas leis. Livre-se de todo costume. O que é costume? Costume é família, né? Pai, mãe, regras familiares, livre-se dos costumes. Livre-se da tradição. E entre os costumes e a lei e a tradição está o quê? A igreja. O ser humano, ele precisa ser livre para fazer aquilo que ele bem entender. Então, esse era o pensamento dele, né? Então, se para Margaret Sanger, né, eu citei isso, a essência humana está na atividade sexual, discussão que tem dividido direita e a esquerda na política e que colocou em segundo plano a questão econômica. Para Rousseau, toda a essência humana está em ser livre de todas as relações sociais, moralidades, leis, costumes, tradições, ou seja, a própria civilização. Situação que ele denominou pré-social ou estado da natureza. Tudo que existe são indivíduos isolados, né? Então ele dizia o seguinte, olha, quando nós surgimos, né? Porque para ele nós viemos a surgir. Para Rousseau não houve criação. Para ele, o ser humano passou a existir, né? Então, ele dizia o seguinte, quando nós passamos a existir, nós éramos livres. Não haviam relações sociais. Mas essas relações sociais, elas foram criadas. E elas são o mal da civilização. Já vocês vão entender o que isso tem a ver, né? Com a palavra de Deus também. Então, as relações sociais para ele são secundárias. Aliás, as relações sociais para ele são secundárias. Deveriam ser criadas apenas por escolha pessoal. Olha só que forte isso, né? O que significa isso? Olha, as relações sociais, eu devo participar, segundo ele, né? Nós deveríamos participar somente de relações sociais que nós escolhemos. Então, por exemplo, se eu não quero fazer parte da minha família, se eu escolho isso, então eu vou viver sozinho. Então, se eu escolho, né, eu que escolho se eu vou me casar com homem ou se eu vou me casar com mulher, as escolhas elas têm que ser livres do ser humano. Esse é o pensamento dele, né? A sociedade que existe hoje, ela é contrária à natureza artificial, limitadora e opressiva, segundo ele. O homem nasce livre e em todos os lugares ele está acorrentado. Nessa visão, as relações pessoais, como casamento, família, igreja, o local de trabalho, são todas relações opressivas. Então, qual é a ideia de Rousseau? Tem que acabar com tudo isso. Tem que acabar com o casamento. A ideia judaico-cristã de casamento tem que acabar. Tem que acabar com a família. Tem que acabar com a igreja. Tem que acabar com todo tipo de relação social. A não ser aquela relação social que você escolha fazer parte dela pelo contrato. Está dando para entender? O trânsito, segundo ele, seria o contrato. Eu só vou aceitar relações sociais das quais eu estabeleça as normas e aceite as regras pelo contrato. Sim, é o próximo passo aqui, ó.
Cada cidadão seria completamente independente de todos os seus semelhantes, mas absolutamente dependente do Estado. O Estado é quem é o poder dominante. É por isso que tem partidos políticos, né, que querem acabar com família, religião, casamento, mas quem vai governar, quem vai dominar é o Estado, é o absolutismo do Estado. Então, mas mesmo assim, a Ursula estaria debaixo da lei, novamente. Estaria debaixo da lei, exatamente. A ideia dele não funciona, na prática não existe. É uma anarquia, né, que o Estado governa. Mas se você parar para pensar, se nós pararmos para pensar, nós vamos ver que essas ideias têm sido muito comuns em nossos dias. Por exemplo, eu escolho o que eu faço. Não, essas ideias não têm surgido hoje? Filhos se rebelando contra pais, quebra de autoridade. Não, a minha vida é minha. Essa ideia vem da onde? Da Bíblia, não. Porque se nós formos ser de fato, né, seguirmos de fato as Escrituras, a nossa vida, primeiramente, ela pertence a Deus, e Deus criou não apenas o ser humano, como nós lemos em Gênesis 1, Deus criou também as estruturas. Teologicamente, Deus criou as pessoas e Deus criou as estruturas. Deus criou as estruturas de autoridade também. E nesse pensamento, quebra-se todas as estruturas. Esse pensamento dele não se aplica à humanidade, mas não se aplica, aliás, não deveria ser aplicado. Mas, por exemplo, hoje nós vemos um pensamento na juventude, né? A juventude tem sido muito dirigida pelo pensamento de Rousseau. Qual a ideia da juventude? Não, da minha vida eu faço o que eu quero. Meu corpo, minhas regras. Vocês nunca ouviram isso, irmãos? Isso é filosofia. Você pode ser o que você quiser. A ideia de ideologia de gênero, por exemplo, o pensamento de ideologia de gênero. O pensamento de ideologia de gênero é um pensamento filosófico de significado. Por quê? Porque o que faz Deus? Deus diz o seguinte, Deus diz assim, eu criei macho e criei fêmea. Você é homem, você é mulher. Essa é a ideia de criação. Mas a ideologia de gênero diz assim, não existe criação. Existe naturalismo evolucionista. Então, eu dou significado à minha existência. Eu digo que eu sou. Eu digo que, né? Eu digo que eu sou homem. Mas a outra pessoa vai dizer assim, não, eu digo que eu não sou homem, eu digo que eu sou mulher, eu dou significado à minha existência. Eu sou um homem, sou uma mulher no corpo de homem no corpo de mulher, e tem gente que vai mais além, não, eu sou um ancestral, eu dou significado à minha existência. Não existe Criador. A pessoa, ela se torna o próprio Deus. Lembra que eu li lá no Salmo 53 com vocês? A pessoa simplesmente diz, não há Deus. E ainda que alguns digam assim, porque tem gente que não entende a filosofia que ele está vivendo. Alguns dizem assim, não, Deus existe. Mas na prática, ele se faz o próprio Deus. Na prática, é o que nós chamamos de ateu prático, não ateu teórico. Ateu prático é aquele que nega Deus no modus vivendi. Então vamos lá, né? Rousseau, o que Rousseau nega? O que Rousseau nega? Ele nega a criação. Consequentemente, o Criador. Para ele, o ser humano é livre para criar a si mesmo. Os irmãos estão compreendendo, queridos? Essa filosofia vem lá desde 1700. Está batendo agora, ó, na nossa porta, na porta dos nossos filhos aí, ó. O ser humano é livre para criar a si mesmo, debaixo da supremacia do Estado. Então o Estado só regulamenta. O Estado só regulamenta as coisas. A ideia do contrato social, né?
Você não precisa mais casar, você faz um contrato de casamento. Um contrato, você faz um simples contrato. Né? Isso aí, esse pensamento vem de quem? Vem daí, ó. Não, você é livre para criar a si mesmo. E numa sociedade livre para criar a si mesmo, o Estado só regulamenta. Né? Família, homem e mulher, não. Família pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer tipo de relação baseada no amor. As relações sociais impostas, elas são tiranas e impedem o indivíduo de criar a si mesmo e de fazer o seu destino. É isso que os nossos filhos vão ouvir nas universidades. Eles vão ouvir que a Bíblia é um mito, vão ouvir que o relato da criação é um mito, e vão dizer que o ser humano ele vem do naturalismo darwinista, né? E vão dizer que o ser humano é livre para criar a si mesmo. E aí muitos dos nossos filhos podem fazer o quê? Se recriar. Não aceito aquilo que Deus me fez, eu me recrio. Uma rebelião total. Para as suas ideias funcionarem, para as ideias de Rousseau funcionarem, a ordem social deveria ser reconstruída. O Estado deve fazer isso, ajudar a reconstruir a natureza humana. Os irmãos estão percebendo que a curva é mais acentuada do que a gente imaginava, né? Para Rousseau, a queda, a entrada do mal no mundo está na sociedade e na civilização. Qual a cura? O contrato. No contrato as pessoas podem escolher o que querem e o que não querem. Quem é o redentor? O Estado. Parece estranho, mas indivíduos isolados e sem ligações são vulneráveis, porque não têm identidade ou lealdade concorrente, né? Então, qual a ideia de Rousseau? Se você quebra as relações sociais, o Estado se torna totalitário. Ele domina. Mas as relações sociais, elas limitam o poder do Estado. Por exemplo, a igreja limita o poder do Estado. As famílias limitam o poder do Estado. Então, para que o Estado seja totalitário, a família tem que ser desfeita. A igreja tem que acabar. Seus filhos talvez nunca estudaram Rousseau, mas reproduzem seus pensamentos. E muitos de nós, né, adultos, reproduzimos também esses pensamentos. Talvez não na totalidade, mas em parte. Essa geração está cada vez mais individualista e autônoma. É ou não é, irmãos? Talvez, não, meu filho não pensa desse jeito. Não pensa no total, mas ele pensa em parte. Por quê? Porque essa geração está cada vez mais individualista e autônoma. E busca se desvencilhar dos laços sociais. Isso, meus irmãos, é muito claro, né? Como pode ser isso? Como as coisas funcionam? Só trazendo, né, aquilo que nós vimos semana passada, aqui para a sua mente, né? Deixa eu só concluir esse pensamento, né? Como as coisas funcionam? Os filósofos, eles influenciam as universidades influenciam os artistas influenciam as escolas e a sociedade. Onde está o diabo? Está agindo nas mentes, né? Agora veja só, seu filho talvez não tenha estudado os filósofos, talvez seus filhos e você, né? Não tenha estudado os filósofos, não tenha ido para as universidades, mas vêm os artistas. E as músicas, né? As músicas, isso que você ia falar, Ismael? E as músicas que nós escutamos prestam. Nós tínhamos músicas boas, meus irmãos. Mas hoje dá vergonha ligar o rádio na frente do filho. Você liga a televisão, o rapaz conhece a moça, no exato momento que ele conhece a moça, no mesmo dia ele já leva ela para um lugar de intimidade. Você escuta uma música, né, como nós citamos semana passada, qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. A Bíblia ensina isso. Vai lá para Levíticos, vai ver lá o tanto de restrições que Deus colocou. Mas os nossos artistas vão dizer, não, Bíblia é um livro que tem que ser deixado de lado. Tem que ser revisto, tem que ser atualizado.
aquilo que Deus disse, aquilo que Deus disse é para aquele tempo, não se aplica hoje. Mas na verdade eles não vão dizer só isso, eles vão dizer não a Deus. Você pode ser o que você quiser. Seja quem você quiser. Seja feliz. Já ouviu essa frase ou você escuta todo dia? Seja feliz, seja feliz, seja feliz. Essa frase te faz pensar o seguinte. Inconscientemente, ela te faz pensar o seguinte: você não é feliz, você não é feliz. Seja feliz, seja feliz. Para ser feliz é porque você não é feliz. Seja feliz. Viva os seus sonhos. A Bíblia vai dizer, refreie o mal que há no seu coração. Não se entregue aos seus desejos, às suas paixões mais profundas. Não realize esses desejos pecaminosos. Mas os artistas vão dizer o contrário. E a sociedade influenciada pelos artistas vai também dizer o contrário. E aí os nossos jovens vão ter que viver como? As nossas crianças, na contramão do sistema. A igreja tem que ser, como o profeta Jeremias, uma parede firme, uma coluna que resiste, que segura. Eu costumo dizer o seguinte, meus irmãos, eu tenho sempre dito isso. Nós somos um povo, nós somos uma cultura. Amém, queridos? E nós somos uma contracultura. Nós somos uma cultura diferente da cultura que segue o curso deste mundo. A nossa cultura é uma cultura bíblica. Nós precisamos entender esse mundo. Essas lições de cosmovisão nos ajudam a compreender esse mundo. Mas nós andamos não segundo o curso deste mundo. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Presbítero Manuel, por favor. Mas não tinha essa divulgação como está tendo hoje. Presbítero Manuel, né, tá dizendo, só para o pessoal da internet não ficar no vazio, né? Presbítero Manuel está dizendo que antigamente se ouvia essas coisas, né, mas não tinha os artistas, não tinha essa divulgação tão grande. Pode continuar. Então, nós estudamos aí, vimos a situação de Karl Marx, Rousseau e tal, sobre a educação, sobre a vivência, mas não tinha essa divulgação hoje. Por quê? Os artistas eram diferentes. O cinema ainda não tinha aquela conotação que não tem hoje. Então, o meio de comunicação mudou muito. Então, mudou demais. Sim. Hoje, a internet, o perigo hoje é maior do que Sim, então o presbítero Manuel está dizendo que por causa da divulgação, por causa da internet, por causa dos meios de comunicações, o perigo hoje se torna maior. Lembrando, meus irmãos, que o pensamento desses homens, né, nós estamos estudando o pensamento original, mas alguns evoluíram suas ideias, né, suas ideias elas foram trabalhadas também, mas o cerne permanece, né? Ok, então a gente não tem tempo para se aprofundar em cada filósofo. Nossa ideia é só trazer aqui o pensamento central deles. O presbítero Ismael está dizendo, né, que além de ser perigoso os artistas, o perigo maior está no Estado, né? Querer obrigar o povo, né? O Estado, na verdade, ele vai regulamentando as coisas. Ele vai regulamentando aos poucos. Eu costumo dizer o seguinte, dependendo de quem a gente colocar lá, eles vão fazer leis, essas leis elas vão sendo sancionadas. E a nossa cultura vai sendo mudada, né? Vai sendo transformada. Então, Karl Marx, a cortina de ferro caiu, mas continua nas universidades. Olha só, né? Pensamentos provenientes, né? O que ganharam força. Ideias do multiculturalismo, né? O multiculturalismo muito forte em nossos dias. Feminismo, justeza política, tem suas origens lá no neomarxismo. A ideia de libertar-se dos opressores.
Por isso que tem muito se levantando contra a igreja, né? A igreja é vista como um sistema opressor. Essa é a luta por uma sociedade sem classe. Seu grande discípulo, né, foi Vladimir Ilyich Lenin. Então, o que Karl Marx dizia, né? Não há Deus, tudo que existe é a matéria. E a matéria é Deus. Ele fez da matéria Deus. Então ele não diz, ele diz, ó, não há um criador, simplesmente há a matéria. Nós somos a matéria. Então, para ele, a queda, olha só isso, né? Então, para ele, a queda, a origem do mal, está na propriedade privada. O Éden, o lugar de delícias, está no comunismo primitivo. Por que essas palavras, né? Quedem, parece uma linguagem religiosa. É uma linguagem religiosa. Porque há uma substituição da religião pelos seus pensamentos. Porque quando não há, sempre há um Deus. Quando Deus deixa de ser, quando eles tentam destronar Deus, eles querem colocar outro Deus no lugar. Por isso a linguagem é religiosa. Então, para Karl Marx, nós deveríamos viver no comunismo primitivo, né? Ninguém ter propriedade privada, mas tudo é do Estado, né? E o Estado vai regulamentando as propriedades. Pela propriedade privada surgiu todo o mal de exploração de classes. A redenção está na revolta contra o proprietário e opressor capitalista. O que os marxistas negam? Eles negam Deus e a criação e no seu lugar colocam a matéria autocriada e autoprodutiva. Qual é para a igreja, né? O perigo de Karl Marx está em muitas coisas, mas para a igreja, qual é o perigo maior de Karl Marx, né? Dele ganhar força? É de ser pregado cada vez mais forte que Deus ele não existe. Deus não há Deus. Os irmãos estão compreendendo? Então aquilo que você achava que era inofensivo lá na escola, né? A ideia de Darwin, os pensamentos de Darwin, né? O evolucionismo que a gente estudava. A gente estudava o evolucionismo na escola e o criacionismo na igreja. Então a gente achava, né, inofensivo o evolucionismo. Mas todos esses filósofos, eles têm seu pensamento enraizado aonde? Lá no evolucionismo. Porque a ideia do evolucionista é dizer o quê? Não há Deus. E quando não há Deus, o ser humano se corrompe e pratica a iniquidade. Como nós vimos lá no Salmo 53. Aplicações, meus irmãos. Vamos lá. Este ano, o Brasil vai eleger um presidente, um governador, o Estado de São Paulo vai eleger um senador, 94 deputados estaduais, 70 deputados federais. Quem vai eleger é o Brasil, né? O Supremo Concílio, IPB 2022, resolve. Foi a decisão do Supremo Concílio este ano. Reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista. Por que ateu e materialista? Porque para eles não existe Deus, existe só a matéria. Ok? Então, reafirmar a incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica, bem como os símbolos de fé da IPB, conforme exarado nas decisões. Então, muitos partidos políticos são marxistas. Para eles, Deus não existe, mas para nós, Deus existe. Então, como é que a gente vai votar num partido comunista? A gente não vai votar num partido comunista. Ah, pastor, mas não tem um que presta. Eu tenho que concordar com você, em parte, né? Mas veja o seguinte, às vezes a gente tem que escolher o mal menor. E eu não vou votar em partido comunista, né? Por quê? Não só porque é a decisão do Supremo Concílio, mas é porque é uma questão bíblica. É uma questão bíblica e é um risco, sim, para as próximas gerações. Por quê? Porque
nós já temos a mente formada. Ok, meus irmãos? Talvez você pense assim, não, esse trem não me pega. Não pega você. Mas converse com seu filho de 12 anos, de 13 anos. E seu filho pequeno? Lembra que a filosofia vai na universidade, ela vai bater lá na porta da escola. Cristãos. No período eleitoral, né? Olha, tem muito comunista religioso. Por quê? Porque, como eu falei, muitos não seguem o pensamento na totalidade, seguem em parte. Mas a parte, meus irmãos, de uma parte a coisa vai avançando, entendeu? Agora, sim, eu sei que é uma preocupação, né, por causa de um vídeo que teve aí, de os comunistas entrarem nas igrejas, darem aula na escola dominical. Isso pode acontecer? Pode. Mas o alvo deles não é as igrejas. O alvo deles é as universidades e as escolas. Porque eles podem tentar entrar nas igrejas, mas é muito difícil. Mas nas universidades, nas escolas, eles estão como praga, como erva daninha. E estão agindo com muita força. Aplicações. Está chegando o dia de votar. Muitos políticos e partidos são adeptos, no todo ou em partes, das ideias desses filósofos ateus. Esteja atento. Um mundo sem Deus é um mundo onde o pecado se multiplica. Em que mundo você quer viver? Que futuro você quer para os seus filhos? Um mundo sem as leis de Deus? Um mundo sem as leis de Deus, meus irmãos, nunca vai existir, porque a lei de Deus ela está criada está posta em nossos corações. Mas um mundo onde os homens, como diz o Salmo 2, né, procuram romper os laços e viver como se Deus não existisse, esse mundo, ele pode sim, né, acontecer. Pifou aqui o meu. Vamos lá. Não temos um candidato que seja plenamente compatível com a nossa fé cristã e com a nossa confissão de fé. Na minha opinião, né, vamos ter que escolher o mal menor. Por que o mal menor? Porque o governante ideal é Jesus o Messias. Um filho se nos deu, né? O governo está sobre os seus ombros. Isso aí a gente já vê lá em Isaías, né? Ele é o governante ideal. Tanto o profeta Isaías, em vários textos, como também o profeta Jeremias, falam desse governante ideal. Mas enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos sempre um governante manchado pelo pecado. Nem os governantes bíblicos foram, vamos dizer assim, 100%. Quantas vezes não quiseram apedrejar Moisés? Você acha que se você não estivesse lá na época de Moisés, você também não ia pegar uma pedrinha? E Davi? Pense em Davi. Você elegeria Davi? Dá uma olhada no histórico familiar dele. Salomão? Salomão recebeu o reino de Davi e o reino não se expandiu, né? Expandiu não existe. Não se expandiu, o reino encolheu. Salomão aumentou muitas riquezas, mas ele também multiplicou para si o quê? Mulheres, que desobedecendo a lei de Deus. Multiplicou para si cavalos, desobedecendo a lei de Deus. Trouxe idolatria para dentro de Israel, porque ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, depois começou a servir os deuses delas. E por causa da desobediência de Salomão, depois o reino se dividiu em reino do norte, reino do sul. Tem governo perfeito nesse mundo? Não tem. É por isso que nós aguardamos o governo de Jesus. Nós aguardamos novos céus, nova terra. Nós dizemos, venha o teu reino. Mas até lá, meus irmãos, a gente vai ter que conviver com isso aí, né? O mal menor. Ainda mais num país onde nós não temos aí um representante lá evangélico. Mas vamos pensar nisso aqui. Esses filósofos, né? O que eles afrontam? Em que Deus está sendo afrontado por eles, né?
pelas ideias comunistas, marxistas. Deus ele é afrontado na sua divindade, ele é afrontado como criador, ele é afrontado como legislador. Tem outros pontos, mas eu coloquei esses 3 principais. Porque eles dizem, Deus não é Deus, não é Deus. Eles dizem, Deus não é o Criador, não há o Criador. O ser humano não foi criado por Deus, é fruto do naturalismo. Eles dizem, não há uma lei divina, não haverá um julgamento final. Então, nisso eles afrontam Deus, nesses principais pontos. Qual o perigo para a humanidade e para a igreja? O perigo para a humanidade, desumanização. Hoje em dia a gente tem falado tanto em humanização, não é verdade? Mas o ser humano só é ser humano quando ele é a imagem e semelhança de Deus. E essas ideias procuram descaracterizar o ser humano. Tem gente que você olha e você não sabe o que é. O que é isso aí? Né? Teve uma mãe que foi com uma criança numa loja, tinha um ser lá na loja, um ser humano na loja, a criança orou e falou assim, mãe, olhou e falou, mãe, o que é aquilo? E é um homem, é uma mulher, o que é? A criança perguntou para a mãe falou assim, filho, a mãe não sabe explicar. Há uma descaracterização do ser humano, uma desumanização. Descaracterização. Descaracterização da família, descaracterização da sociedade, descaracterização da igreja. A igreja do nosso tempo está sendo descaracterizada. E a igreja, se ela deixar de ser sal, ela vai se tornar sal insípido. E Jesus diz que o sal insípido para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Esses dias eu ouvi uma música dizendo o seguinte, né? Vote no candidato da maconha. A música dizia o seguinte, o candidato lá, deputado federal lá do Minas Gerais. A música, né, ficou na minha mente, que eu ouvi uma vez só, mas ele dizia o seguinte, né? Bancada da Bíblia é uma vergonha, vote no candidato da maconha. Ele não está dizendo a mentira, né? Que a bancada da Bíblia é uma vergonha, mas não vamos votar no candidato da maconha, né? Então, irmãos, mas o sal insípido, a igreja quando ela perde o seu valor, quando o povo deixa de viver em santidade, a igreja vai sendo pisada, até pelo candidato da maconha, né? Perigo para a igreja. Qual é o perigo para a igreja? Perseguição. Corre o risco até de fechar as portas, como aconteceu em alguns países. O Nelson está dizendo aqui. O Nelson está dizendo aqui que às vezes, né, a liderança da igreja é culpada porque vê o pecado dentro da igreja e não corrige, né? Ou não procura, né, meios de corrigir. A gente percebe que tem muitas igrejas que não crescem por causa disso. Vai diminuindo, fica sempre 10 anos naquilo lá, porque o pastor não corrige. O Nelson está dizendo que às vezes a igreja não cresce, né, porque não há prática da disciplina. Eu ia dizer o seguinte, esse crescimento tem que ser estudado, né? Porque às vezes a igreja cresce porque não tem a disciplina. E às vezes ela não cresce porque tem a disciplina, né? Ok, vamos ficar em pé, meus irmãos. Nós, como igreja, nós temos que reafirmar, meus irmãos, reafirmar que nós somos o povo da Bíblia. Amém, queridos? Olha,
nós temos que reafirmar que somos o povo da Bíblia. Nós temos que conhecer a Bíblia, ensinar para os nossos filhos, e temos que reafirmar que somos o povo da Bíblia. Então, às vezes eu vejo, né, algumas argumentações, eu já encerrei já, só uma palavrinha, tá? Às vezes eu vejo algumas argumentações, as pessoas dizem assim, ah, pastor, mas a igreja... Eu falo, olha, vocês não querem mudar a cultura do índio? Querem mudar a cultura da igreja? A igreja é um povo, a igreja é uma cultura. E na nossa cultura, a nossa cultura é orientada pela Bíblia. E a gente não é uma cultura que nasceu ontem. A cultura bíblica é uma cultura que tem mais de milênios. Amém, meus irmãos? Então não vamos ter medo, não. Vamos ter medo de quem está nascendo agora. Pai bendito, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Pedimos, Pai, a Tua bênção para a nossa nação. Sabemos, ó Deus, que os governantes, eles não são eleitos pelos evangélicos. Eles são eleitos pelo povo brasileiro. Então nós pedimos, ó Pai, inclina o coração do povo brasileiro para onde o Senhor quer. E pedimos, Pai, tem misericórdia. Faz isso, Pai, com misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Mas nós pedimos, ó Deus, para nós que somos evangélicos, pedimos a direção do Teu Espírito, pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê a graça de votarmos, primeiramente, ó Pai, pensando nas Escrituras, depois pensando no bem da nação e depois pensando em nós mesmos. Então, que o nosso voto seja orientado pela Tua palavra. Nós colocamos diante de Ti a nossa oração e a nossa fé, em nome de Jesus. Amém.